Boa noite, gente. A gente vai começar hoje mais uma aula. Dessa vez a aula é sobre competência. O material já tá lá no sistema de vocês, deixei desde a semana passada. Espero que já tenham lido. A competência, gente, ela tem a ver com aderência territorial. Vocês lembram que a gente estudou aderência territorial na última aula? Um dos requisitos da jurisdição. O juiz só pode enfim, ele só pode exercer suas funções dentro dos limites territoriais previstos por lei? Pois é, a competência ela vai um pouquinho além disso. A competência ela é conceituada como medida da jurisdição, como atribuição dada a cada órgão judiciário. Então, presta atenção. A jurisdição ela é só uma, indivisível. Mas, por uma questão de organização prática do judiciário, ela é dividida entre órgãos judiciários. E quando a gente vai ajuizar uma ação, a gente tem que endereçar a nossa petição inicial para o juízo competente, ou seja, para o órgão judiciário competente. Então a gente tem que saber qual que é o órgão judiciário competente para julgar determinada ação, quando a gente for ajuizar a ação. Porque senão, se a gente vai ajuizar no lugar errado, ela vai ter que ser remetida para o juízo competente, isso vai atrasar nosso processo. Então a gente não deve fazer isso, é um erro crasso, é um erro horroroso a gente errar a competência. Tem que saber e tem que saber muito bem competência, viu, gente? Por isso que sou eu que dou essa aula, né? Porque aula importante sou eu que dou. Aulas menos importantes são dadas por um professor que vocês não tiveram aula com ele ainda, o professor Vinícius Ayala. Vai ser professor de vocês no semestre que vem, vocês vão ver que a matéria dele não é nem um pouco importante. Mas é um momento de relaxamento que vocês vão ter, né? Pois bem, voltando aqui a falar sobre a competência, tá? Então eu tenho que saber qual que é o órgão judiciário competente para julgar o meu conflito. Digamos o seguinte, eu tenho um divórcio, eu quero me divorciar do meu marido, tá? Onde que eu vou ajuizar a ação de divórcio? Na vara criminal, na vara do trabalho, na vara civil ou na vara de família? Com certeza na vara de família, né, gente? Eu não posso fazer minha petição endereçando ao judiciário e ele que remeta ao juiz competente. Não. A gente tem que falar na petição, eu é que tenho que falar qual que é o juízo competente. E se eu não falar, isso vai dar problema pro meu cliente, tá? Então a gente tem que saber qual que é o órgão competente. Primeiro, se é primeira instância, se é segunda instância, se é STJ, se é STF. Segundo, qual que é o ramo do direito? Se é vara civil, se é vara de família, se é vara de sucessões, se é vara da fazenda pública estadual, vara da fazenda pública municipal, se é a justiça do trabalho, se é vara criminal, se é juizado especial, tá? Além disso, eu tenho que saber qual que é a comarca que eu tenho que ajuizar aquela ação, em qual cidade, em qual comarca eu vou ajuizar aquela ação, tá? Então tudo isso tem a ver com competência, porque os órgãos judiciários são divididos, a jurisdição é dividida em órgãos judiciários e cada um deles vai ter a competência para julgar determinado tipo de conflito, tá? Então, competência não tem nada a ver com juiz. Tem gente que fala assim, a competência do juiz. Não, a competência ela é do juízo. Por que a competência do juiz? É do órgão judiciário. Competência não tem nada a ver com a capacidade do juiz. O juiz pode ser um ótimo juiz, pode ser brilhante, mas se ele não for competente, se onde ele está lotado não é competente para julgar aquele conflito, ele é um juiz incompetente. Na verdade, é o órgão judiciário que é um órgão incompetente para julgar aquele tipo de conflito. Ok? Competência aqui tem a ver com atribuição e não com capacidade técnica. Certo, gente? Bom, já que já sabe o que é competência, vamos falar agora de como é que a gente vai saber qual que é o órgão competente. Para isso, a gente tem que conhecer a classificação da competência. A gente tem duas: a competência relativa e a competência absoluta. A competência absoluta, ela tem a ver com o Estado. A competência absoluta, ela não importa só. Ela é uma questão de ordem pública, entende? Ela não importa só as partes, ela importa as partes e ao Estado, tá? Se você não cumprir as regras de competência absoluta, você de fato vai estar atrapalhando a organização do Estado e ele não permite isso, tá? Então presta atenção, competência absoluta, questão de ordem pública, importa as partes, mas importa o Estado também, importa o judiciário também. Então competência absoluta, questão de ordem pública, importa as partes e ao judiciário. E a competência relativa, questão de ordem privada, importa só as partes. Existe a regra na lei, mas se ela não for cumprida e a outra parte não reclamar,
o juiz também não se importa, porque ela é uma questão que importa somente às partes, não importa ao judiciário. Então vamos lá. Competência absoluta importa às partes e ao judiciário. Ou seja, ela não pode ser modificada. Quando fala em modificação de competência, a gente fala de prorrogação. O verbo que a gente usa é esse, prorrogar. Então, a competência absoluta, como ela importa também ao Estado, ela não pode ser prorrogada, ela não pode ser modificada, ainda que as duas partes concordem. Porque ela não importa só as partes, ela importa ao judiciário também. Tá? Então, competência absoluta. Quem pode reconhecer que existe uma incompetência absoluta? As partes e o juiz. Tá? O próprio juiz, sem que ninguém fala, isso daqui é incompetente. Remete ao órgão competente. Tá? Então, duas pessoas podem arguir, questionar a incompetência absoluta. O juiz, ele é que deve fazer, mas se ele comer mosca, as partes também. Tá? Então, primeiro, competência absoluta pode ser arguída pelas partes ou pelo juiz. Quando? Qualquer momento do processo. Como importa o judiciário, pode ser a qualquer momento do processo, tá? Além disso, ela não pode ser modificada, nem se as partes concordarem, tá? Então, competência absoluta, questão de ordem pública, pode ser arguída pelo juiz e pelas partes, não pode ser modificada e pode ser arguída a qualquer momento no processo, tá? Ok? Eu tenho dois critérios de competência absoluta, que é o critério em razão da matéria e em razão da hierarquia. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho deles, tá? Bom, e tem também a competência relativa. Lembra? É uma questão de ordem privada, importa somente as partes. Então, só quem vai poder arguir? As próprias partes. Competência em razão, competência relativa, somente as partes podem arguir, tá? Quando? No prazo legal, tá? Que é o momento da contestação do réu, no prazo legal. Ah, e se o réu não contestar? E se o réu não falar isso na contestação dele? Lá na frente, ele esqueceu. Lá na frente ele pode falar? Não. Porque considera-se que tacitamente, ou seja, que o silêncio dele é concorda. Quem cala concorda, tá? Então considera o seguinte, que ele não falou nada, então ele concorda que seja quebrada aquela regra de competência, que seja modificada, que seja prorrogada. O verbo é esse, repito, que seja prorrogada a competência, tá? Bom, então vamos lá. Quem pode alegar uma incompetência relativa? Somente as partes. Quando? No prazo legal, que é o prazo de contestação do réu normalmente, tá? E ela pode ser modificada, ela pode ser prorrogada. Para ela ser modificada, para ela ser prorrogada, basta o seguinte, que o réu fale que concorde ou que ele não impugne. O simples fato de não impugnar significa que ele concorda. Professora, mas se ele tiver esquecido de impugnar? Perdeu. O direito não socorre os que dormem. Vai ficar naquela vara mesmo, tá? Ok, gente? Agora vamos ver os critérios da competência absoluta e os critérios da competência relativa. Cada uma delas tem dois critérios. São 4. 2 para absoluta, 2 para relativa, tá? Vamos lá. Critérios da competência absoluta. Competência em razão da matéria e competência em razão da hierarquia, também chamada de competência funcional, tá? Competência em razão da matéria tem a ver com o ramo do direito. Então, tem a ver com qual que é aquela matéria do direito em debate. Por exemplo, divórcio, alimentos, guarda, vai para a vara de família. Cobrança, indenização por danos morais, indenização por danos materiais, vai restituição, dissolução de contrato, tudo isso vai para onde? Para a vara civil. Homicídio, sequestro, estupro, vai para a vara criminal. Ação trabalhista, para a Justiça do Trabalho, para a vara do trabalho, né? Inventário, para a vara de sucessões, tá? Então, é saber qual que é o ramo do direito. Segunda, é a competência em razão da hierarquia, ou competência funcional. É pra gente saber se eu vou ajuizar ação na primeira instância, na segunda, no STJ e no STF. Gente, pelo amor de Deus.
pelo amor que vocês têm a Deus, não existe terceira e quarta instância. Ah, mas falou na Globo. É mentira, não existe. Não existe. Aliás, sorte que essa aula não é presencial. Porque se vocês falam um trem desse numa aula minha, eu reprovo sumariamente. Isso é um erro, uma coisa... É a mesma coisa de falar de maior e de menor. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Tá? Então é primeira e segunda instância e depois eu tenho STJ e STF. Vamos lembrar aqui, eu tenho duplo grau de jurisdição. A gente estudou esse princípio. Primeiro grau de jurisdição é primeira instância. O segundo grau de jurisdição é a segunda instância. STF, STJ, TSE, TST, é tudo instância superior ou instância superior, tá? Não é terceira e quarta instância. Não existe terceira e quarta instância. Existe só primeira e segunda, tá? E aí, se a gente vai ajuizar a ação na primeira, na segunda, no STJ ou no STF, quem decide isso é a competência em razão da hierarquia. Gente, coisa óbvia, a gente começa do começo. Então, normalmente, 90% dos casos, ajuiza-se a ação na primeira instância, tá? Porém, contudo, entretanto, existem casos em que a gente ajuiza a ação na segunda instância, ou até mesmo no STF, ou até mesmo no STJ. Que, professora, a ação já começa no STJ, já começa no STF? É, principalmente naqueles seres que têm foro privilegiado. Então, se eu quero ajuizar uma ação criminal contra o Calil, sabe onde eu já juízo? Na segunda instância. Quero ajuizar uma ação criminal contra o Zema, no STJ. Quero ajuizar uma ação criminal contra o Bolsonaro e seus amigos, ministros, no STF, tá? Esses casos de competência extraordinária, ou seja, que não é o normal, que a gente já começaria em instâncias mais superiores ou até mesmo na segunda instância, como esses exemplos que eu dei, ação contra o prefeito, segunda instância, contra o governador STJ, contra o presidente STF. Aí eu coloquei para vocês lá no texto, é o artigo 102, 105 e, se eu não me engano, 29 da Constituição. Tá no material escrito de vocês, tá? Pode olhar lá. Mas, em qualquer outro caso, normalmente eu ajuizo na primeira instância. Beleza? Agora vamos para os critérios da competência relativa. Em razão do local e em razão do valor da causa. Eu uso a competência relativa para saber onde eu vou ajuizar a ação. Presta atenção aqui. Tá? Normalmente, no cível, eu ajuizo no domicílio do réu. No penal, eu ajuizo onde o fato se consumou. E no trabalho, eu ajuizo onde foi prestado o serviço, tá? Eu vou fazer uma aula, uma aula para vocês só falando da competência cível. Porque a competência cível, ela vai do artigo 46 ao 53 do CPC. É grande. Então, eu vou fazer uma aula só falando sobre isso, tá? Mas o que vocês precisam saber agora? E consumidor. Consumidor também é no local onde reside o consumidor, tá? O que vocês precisam saber por hora? Penal, local onde foi consumado o crime. Trabalho, local onde foi prestado o serviço. E consumidor, onde o consumidor mora. A competência cível é objeto da próxima aula, que aí eu vou falar todos os casos para vocês. Exemplo, inventário, último domicílio do morto. Indenização por danos morais, domicílio do réu. Alimentos, no local de quem está pedindo alimentos. Divórcio, no local do cônjuge que tiver a guarda do filho menor. Alguns exemplos assim eu vou falar todos para vocês, um por um, tá? Vou gravar um vídeo só sobre isso para vocês. Certo, gente? Bom, e em razão do valor da causa? Bom, vocês sabem que existem o juizado especial. Todo mundo já ouviu, olha, se o seu valor for pequeno, né, da sua causa for pequena, vai lá no juizado especial. Eu tenho 3 juizados especiais hoje, do cível, tá? O juizado especial estadual cível, que é onde você pode ajuizar a ação, as causas que vão até 40 salários mínimos e sem advogado, até 20 salários mínimos. O juizado especial da Fazenda Pública, que eu posso ajuizar ações contra a Fazenda Pública, estadual e municipal, até 60 salários mínimos. E o juizado especial federal, onde eu ajuizo a ação contra a União, também até 60 salários mínimos, tá? Se ultrapassar 60, se ultrapassar 40, aí eu tenho que ir para a justiça comum, que é o fórum, né? Agora,
E se não ultrapassar? Eu tenho duas situações. Eu tenho o juizado especial civil estadual, que é o de 40 salários mínimos, que aí eu posso optar. Eu tenho uma causa de R$ 100, quero cobrar R$ 100 do Natan. Né? Eu sempre lembro do Natan. Quero cobrar R$ 100 do Natan. O que eu faço? Posso ajuizar tanto no juizado quanto na justiça comum. Eu que decido. Agora, eu quero cobrar R$ 100 do estado de Minas Gerais. Aí eu já não posso escolher. Eu tenho que ir para o juizado. O que significa isso? Quando se tratar de juizado especial estadual, é facultativo. Independente do valor da causa, eu posso ir na justiça comum ou no juizado. O juizado tem um limite de 40 salários mínimos. A justiça comum não tem limite nenhum, pode ser de 0 a 40. Quando for juizado especial da Fazenda Pública e juizado especial federal, não é facultativo, é obrigatório. Se for menos de 60, eu sou obrigada a ir no juizado. E se for mais de 60 salários mínimos, aí eu vou na justiça comum, tá? Então esses são esses 4 critérios. Vamos pensar na primeira fase da minha petição inicial. A primeira frase da minha petição inicial é assim: ao juízo da Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, eu quero ajuizar uma ação de cobrança contra o Natan. Primeira frase da minha petição inicial é essa, é o endereçamento, onde eu falo a competência. Ao juízo da Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tenho mais de 30 varas cíveis, mas eu não posso escolher. É um sorteio. Então, eu coloco assim, ao juízo da, deixo um espaço em branco, Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Quando eu faço essa frase, eu utilizei todos os critérios de competência, tá? Então, primeiro, ao juízo, competência absoluta em razão da hierarquia. Eu tô falando que eu tô ajuizando a primeira instância, porque se fosse a segunda, seria ao Tribunal de Justiça, tá? Segunda coisa, tá? Ao juízo da espaço vara civil. Quando eu coloco vara civil, o que eu tô falando? Quando eu coloco vara civil, gente, o que eu estou falando? Eu estou falando que é o ramo do direito, que é direito civil. Então, competência absoluta em razão da matéria. Da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. Competência relativa em razão do território, em razão do local, tá? E a competência absoluta em razão do valor da causa. Só de eu colocar ao juízo e não ao juizado, né? Já tô falando também que que é competência relativa em razão do valor da causa, que eu estou indo para a justiça comum e não para o juizado. Ok, gente? Então são esses 4 os critérios de competência que a gente tem que analisar ao juizar uma ação. Competência absoluta em razão da matéria, competência absoluta em razão do valor, em razão da hierarquia, competência relativa em razão do local e competência relativa em razão do valor da causa, tá? 4 critérios de competência, tá? Ok até aqui? Maravilha! Qual competência que pode ser modificada? Por vontade das partes? Somente a competência relativa. E aí a gente fala que ela vai ser prorrogada. Bom, agora imaginem a seguinte situação. Eu tive um filho com pensando aqui em alguém legal para ter um filho. Com Brad Pitt, que tá morando em Itacaré, na Bahia, né? Eu quero ajuizar uma ação de alimentos, para ele pagar alimentos pro meu filho em dólar, de preferência, né? Ajuiza essa ação aqui em Belo Horizonte. Ele, lá em Itacaré, ajuiza uma ação de guarda do menor, tá? Essas ações têm uma correlação, não tem? As duas ações têm o mesmo motivo, que é a paternidade do filho do Brad Pitt, meu também, né? Vocês não acham que elas deveriam caminhar juntas? Porque elas têm nelas uma conexão. E aí, onde é que elas vão caminhar juntas? Em BH ou em Itacaré? Em BH, que é onde está o menor, tá? Agora, presta atenção aqui. Digamos que nós dois ajuizamos em BH. A minha de alimentos foi para a primeira vara de família. A dele, de guarda, foi para a segunda vara de família. 2 varas, 2 juízes diferentes, para julgar o mesmo conflito. Podem ter até decisões contraditórias, isso não é bom, tá? Então, o que a gente fala? A gente vai ter que unir as duas ações.
Na primeira vara ou na segunda, professora? Qual das duas? Posso escolher? Não. Existe uma regra, gente. É no juízo prevento. Né? Salvo engano, eu vou até olhar o artigo aqui para vocês, para ler, tá? Do Código de Processo Civil. Vamos lá, eu acho que... Aqui, ó. A reunião de ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Então, eu tenho duas ações com uma conexão entre elas. Elas têm que ser decididas juntas. Elas vão ser reunidas no juízo prevento. O que é o juízo prevento? Está no artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, ou seja, onde primeiro foi ajuizada a ação. Então, se eu ajuizei primeiro na primeira vara, chupa Brad Pitt, vai ficar na primeira vara. Agora, se ele tiver ajuizado na segunda, os meus autos terão que ser remetidos para a segunda vara, tá? Isso é prevenção, tá? Quando eu tiver que unir duas ações, elas serão unidas no juízo prevento, onde primeiro foi ajuizada a ação, tá? E aí, já falando um pouquinho sobre isso, vamos falar de conexão e continência, tá? Tá aqui no Código de Processo Civil também. Deixa eu localizar aqui, tá no artigo 55 do Código de Processo Civil. Fala sobre conexão. Reputam-se conexas duas ou mais ação, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir. Então, quando o pedido ou a motivação da ação forem idênticos, ainda que as partes sejam diferentes, essas ações são conexas, tá? Então, digamos que a Maria quer ajuizar uma ação contra o José, porque o José bateu no carro dela. Só que nesse dia que ele bateu no carro dela, ele bateu no carro da Juliana também. Houve um engavetamento por culpa do José. Bateu-se no carro da Maria e da Juliana. A Maria e a Juliana podem ajuizar a ação contra o José. E essas ações são conexas, porque o motivo é o mesmo. Ainda que as partes sejam diferentes, tá? Então, quando eu tiver duas ações com o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir vai ser objeto de uma aula lá pra frente, tá? Mas para ficar mais fácil agora, quando o que justifica o pedido, o motivo ou o próprio pedido forem idênticos, as ações são conexas e elas terão que ser julgadas juntas para evitar decisões contraditórias. É segurança jurídica. Fora economia processual. Com uma ação, eu junto as duas ações, faço uma audiência, uma sentença, resolvo dois conflitos. Vocês lembram que a gente estudou o princípio da economia processual? Lembram que na época eu falei que a gente ia usar ele muito durante o curso? Pois é. Então, o que é conexão? Duas ações com o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Qual que é a consequência jurídica da conexão? As duas ações têm que ser reunidas. A gente fala que essa reunião se chama apensamento, os processos serão apensados para serem julgadas juntas. Então, conexão, duas ações duas ações com a mesma causa de pedir ou mesmo pedido, que devem ser julgadas juntas. Então, para isso, elas serão apensadas. Onde? No juízo prevento, onde primeiro se ajuizou a ação, tá? E temos também a continência, que a continência, ela parece um pouquinho com a conexão, mas ela é diferente, tá? Que é o artigo 56 do Código de Processo Civil. Eu vou ler para vocês. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os demais, tá? Exemplo, eu casei com o Brad Pitt, tá? E aí a gente resolveu divorciar. Eu vou lá e ajuizo uma ação de alimentos contra ele. Ele ajuiza uma ação de divórcio e quer que seja decidido no divórcio o fim da relação conjugal, a partilha de bens, a guarda dos filhos e os alimentos. Vocês viram que eu tenho um pedido só e ele tem 4? E o meu pedido está incluso no dele? Então eu tenho as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma abrange o pedido da outra. Isso chama continência. Acontece a mesma coisa da conexão. Elas vão ser reunidas para serem julgadas juntas, vão ser apensadas no juízo prevento, tá? Recapitulando, conexão, as partes podem ser diferentes, mas eu tenho o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Elas serão apensadas e decididas juntas no juízo prevento.
continência, tá? As mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma abrange o pedido da outra. Ou seja, o pedido de uma é mais abrangente, ele tem outros pedidos e o pedido da outra, tá? Também vão ser apensadas para serem decididas juntas, tá? E também no juízo prevento, né? Que é onde primeiro foi distribuída a petição inicial. Ok, gente? Bom, deixa eu dar uma recapitulada aqui com vocês, né? Em tudo que a gente trabalhou hoje. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, né? Não esqueci só uma coisa. Aproveitamento dos atos, tá? Quando eu tiver uma incompetência absoluta, os autos vão ter que ser remetidos para o juízo competente, tá? E aí o que acontece? A gente conserva-se todos os atos, até os decisórios, até que venha outro daquele juiz competente. Então, os atos proferidos pelo juiz incompetente, eles são válidos, tá? Até eles serem substituídos pelos atos do juiz competente, ok? Bom, recapitulando. O que é competência? Atribuição dada aos órgãos do judiciário para julgarem determinados conflitos. Então, não é um judiciário todo, qualquer conflito é julgado lá, não. Ele é dividido em órgãos judiciários, tá? Igual o curso de vocês é dividido em disciplinas, tá? Como se divide a competência, como se classifica? Absoluta e relativa. Absoluta, questão de ordem pública, importa ao Estado, não pode ser prorrogada, não pode ser modificada, pode ser arguída pelas partes ou pelo juiz a qualquer momento. 2 critérios, competência e razão da matéria, que tem a ver com o ramo do direito, e competência e razão da hierarquia, que tem a ver com qual instância eu vou juizar a ação, se é na primeira, na segunda ou nas instâncias superiores, STJ e STF. Tá? Competência relativa, questão de ordem privada, importa só as partes, pode ser modificada, pode ser prorrogada, se as partes concordarem, e só pode ser arguída pelo réu no prazo legal até o prazo da contestação. Se não for, considera-se que ela foi prorrogada. 2 critérios, valor da causa, se vai ser no juizado ou na justiça comum, e razão do território, qual comarca onde eu vou ajuizar a ação, tá? Além disso, a gente trabalhou com a ideia de juiz prevento, que é aquele onde primeiro é ajuizada a ação, e com a ideia de conexão e competência. Conexão, artigo 55 do CPC, 2 ações com partes diferentes, mas o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. As ações serão julgadas juntas no juízo prevento. Serão apensadas. Continência, artigo 56 do CPC, né? 2 ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma é mais abrangente que o da outra, tá? E aí, neste caso, nós teremos também, elas serão também pensadas e julgadas juntas no juízo prevento, tá? Gente, eu espero que vocês tenham entendido e a gente vai depois tirar toda e qualquer dúvida com vocês, tá bom, gente? Esse material escrito já tá no sistema de vocês. Um abraço!